Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão que está em preparação para Copa Intercontinental Mundial de Clubes. O Flamengo vai embarcar rumo ao Catar para poder disputar, juntamente com Cruz Azul, a primeira partida, passando, pega o Pirâmides, passando, pega o Paris Saint-Germain. Vamos analisar a informação do Flamengo. Chega aqui daquela moral. Deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos lá para as informações do Mengão. Queremos saber agora do embarque do Flamengo. Com o título brasileiro confirmado, viaja mais cedo para o Catar, já prepara a logística para o Interclubes, Intercontinental, como queiram. O Flamengo agora sonha com mais uma taça e nesse caminho está Thiago Carvalho para contar as novidades e as últimas informações do Mengão. Thiago, aquele bom dia top para você. Bate no peito e grita é o Mengão. Bom dia, Renata. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Estamos na Gávea. Vocês podem ver durante o link que vai ter movimentação de pessoas por aqui, porque hoje a Gávea está lotada. Afinal, o Flamengo campeão da Libertadores, brasileiro. Essa aqui é a entrada do Museu do Flamengo. A todo momento, torcedores chegando. Então pode ter movimentação durante o link, tá? De fato, como você disse, Renata, já há uma mega operação para a viagem do Flamengo. O Flamengo, inclusive, conseguiu adiantar a partida contra o Mirassol. Tanto o Flamengo quanto o Mirassol já têm os objetivos definidos no Campeonato Brasileiro, não vão mudar muito os acontecimentos em relação à última rodada, então o jogo que aconteceria no domingo vai acontecer amanhã às 6h30 da tarde, mas o Flamengo vai a campo com o Sub-20. Isso porque a mega operação envolvendo a viagem para o Intercontinental já acontece amanhã. 1h tem a Aeroflá mais uma vez lá no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque às 3h o Flamengo embarca para o Catar. É uma viagem de pouco mais de 13 horas até chegar ao Catar. Lembrando que o Flamengo só começa os treinamentos por lá na segunda-feira, no mesmo centro de treinamentos que a Croácia fez durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, que inclusive eliminou a seleção brasileira. Mas isso a gente deixa de lado, né? Bom, o Flamengo vai treinar 2 dias nesse centro de treinamentos no Catar e aí na quarta-feira estreia contra o Cruz Azul do México, já no Intercontinental, esse jogo que vai ser apelidado de Derby das Américas. Caso avance, enfrenta depois o Pirâmides do Egito no dia 13 e aí, como a gente já sabe, Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, já está classificado para a decisão. Então, se o Flamengo chegar até a decisão, ele joga contra o PSG no dia 17. 2 probleminhas que o Flamengo tenta resolver para esse Intercontinental: Pedro e Léo Ortiz. Léo Ortiz ainda com dores no tornozelo por conta daquele estiramento na região, mas com mais chances de voltar a campo ainda em 2025. O caso do Pedro é um pouco mais delicado. A gente lembra que o Pedro tem aquela fratura no antebraço e, além da fratura, ele também tem uma lesão na coxa. Essa lesão na coxa é o que deve tirar o atacante dos gramados nessa temporada. Então, muito dificilmente o Pedro volta a campo para jogar esse Intercontinental. Os próprios médicos do Flamengo já assumem, né, aceitam que é uma lesão um pouco mais complicada. Bom, para a gente finalizar as informações do Flamengo, a Tatiana até falou no VT dela, na matéria dela agora há pouco, sobre o interesse no Brazão, goleiro do Santos, mas o Brazão não é o único jogador que interessa ao Flamengo. O Vitão, zagueiro do Internacional, como você bem conhece, Renata, também é interesse do Flamengo. No início do ano, em janeiro, o Flamengo tentou a contratação do Vitão, tentou investir 6 milhões de euros e ainda abonar aí uma dívida que o Inter tem com o Flamengo de outros 4 milhões, ou seja, os valores chegariam na casa dos 62 milhões de reais na cotação da época. O acordo não foi selado, o Internacional não aceitou vender e o Flamengo pretende fazer uma nova proposta agora, depois do término do Campeonato Brasileiro e também da definição da permanência ou não do Internacional na Série A. Mas o Vitão também tem o interesse de ser uma venda dele para o futebol internacional, voltar a jogar na Europa. Ele já foi jogador do Shakhtar, então isso pode dificultar os planos do Flamengo. Fato é que, além do Intercontinental, o Flamengo já pensa também em 2026, Renata. Olha, Vitão, hein? Obrigada, Thiago Carvalho. Vitão, hein? Vai aceitar rápido essa proposta do Flamengo, hein? Mas é o seguinte, o Flamengo, antes de pensar na temporada que vem, pensa nesse Interclubes, Intercontinental. Vai ter que passar por algumas provações se quiser chegar na final com o PSG. Ronaldo Giovanelli, de 1 a 10, até que ponto você crê que o Flamengo esteja pronto para vencer a competição? Caramba, nessa pegada que tá o Flamengo, dá pra pensar em título, hein?
Eu pensaria em título, porque esse menino Felipe, ele, pelo menos ele consegue entrar na mente dos jogadores e a fase, ela tá boa, brasileiro, Libertadores, bom, uma viagem dessa, unir o grupo, um churrasco, um jogo fechadinho, 1-0. Dá pra pensar assim, ser campeão mundial, coisa que gente que ficou no meio do caminho vai demorar um bom tempo pra pensar nisso. Então, o Flamengo tem esse sonho palpável, eu posso dizer. Palpável, porque teve gente que só viajou, passeou. Eu quero ver se não ganhasse, vai lá pra passear. O Edu, se a gente tem que pegar o último exemplo do ano passado, é que o Real Madrid não teve nenhuma dificuldade. E o Botafogo, em contrapartida, cansado, depois de ganhar a Libertadores e também o título brasileiro, chegou esfacelado e nem conseguiu competir na competição. Isso que é o grande problema, né, Renato? Quando a gente chega na nossa final de temporada e o pessoal da Europa está no meio da temporada. Então, o pessoal está com gás todo ainda para estar disputando esses campeonatos. Agora, eu entendo assim que o Flamengo, com certeza, vai competir sim. O Flamengo tem time para chegar à final, porque o mais difícil é chegar na final, Ronaldo. Não, tem que chegar a ganhar. É chegar na final. Esses dois jogos aí não vai ser fácil igual o pessoal tá pensando, não. Se é pra passear, muito time já foi. Mas pelo menos ele foi. O Flamengo tá lá. O Flamengo tem condição de ganhar. Eu não acho que ele tem condição de ganhar. Tem chance. Pode ganhar? Pode. Mas eu não acho que vai ganhar. Agora, se sim, você tá com o Ronaldão, tá com o Edu, tá no meio do caminho. Olha, o grande desafio do Flamengo, o Edu matou a charada aqui. São os 2 jogos que antecedem a final. Por quê? Porque o Flamengo entra como favorito, então tem obrigação de ir em busca do resultado. Agora, na final, o favoritismo está todo do outro lado. E se tem um time que tem, pelas peças, jogadores com currículo na Europa, enfim, já cascudo, que pode jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain, esse time é o Flamengo. Então, eu acredito que o flamenguista, o torcedor flamenguista, se chegar na final, pode sim sonhar com o título. Falar do Flamengo, gente, então, porque embarca no sábado para a disputa do Mundial de Clubes e o Felipe Luiz falou sobre a competição. Vamos conferir. Sim, já estou pensando jogo a jogo. Já tenho um analista fazendo no Cruz Azul, já sei como eles jogam, basicamente, mas a partir de amanhã não. Deixa eu amanhã descansar. Depois da manhã, já começaremos aí a estudar bastante o Cruz Azul. E jogo a jogo, depois é jogo a jogo. No Mundial, a final, todos sabemos que o Paris é o melhor time do mundo. Todos sabemos isso. Então, deixar isso muito claro para os jogadores, mas que mesmo assim dá para ganhar. Isso é uma... E outra, vamos entrar para vencer, mas não é o Paris. O jogo mais difícil é o Cruz Azul. É o primeiro. Para mim é o jogo mais complicado, porque vamos de uma viagem, temos que nos preparar muito bem. Existe a tensão do Mundial e nós temos que primeiro pensar nesse jogo. Mas sabendo que todos os times que estão, futebol, 90 minutos, tudo pode acontecer e claro que vamos ter possibilidades. Alô, torcedor do Flamengo, a sequência é a seguinte. Primeiro o Flamengo encara o Cruz Azul, se passar, encara o Pirâmides do Egito e, é claro, avançando o Paris Saint-Germain na decisão. Meus amigos, a primeira batalha é contra o Cruz Azul e lá no noticiário no México está dizendo que é o seguinte, o favorito é o Cruz Azul contra o Flamengo. Acho que eles não estão assistindo os jogos do Flamengo para colocar essa manchete, né? Mas os jornais lá estão botando o Cruz Azul como favorito no confronto. Acredite. Cara, pra mim é obrigação do Flamengo estar na final. Que é isso? Obrigação. Não é. Cara, o Flamengo passou vergonha contra o Al Hilal. Sabe, o Flamengo não pode não ir de novo pra final. O Flamengo tem que chegar lá. Eu entendo. O mínimo que o Flamengo tem que conseguir nesse Intercontinental, né? Já que a FIFA muda nome, muda formato, muda tudo. Mas o problema é o formato. Mas o mínimo é o Flamengo chegar na final. Perder pro Paris Saint-Germain, beleza. Mas sair fora antes da final pro time do México ou pro Pirâmides não dá. Eu entendo. Assim, em teoria eu concordo com você, mas na prática, desculpa, esse campeonato é um descalabro com o futebol brasileiro. Talvez a culpa seja do calendário do futebol brasileiro. Cara, mas não dá, velho. Não dá. O Cruz Azul pode estar pensando no Flamengo, no Palmeiras, seja o que for. Há quanto tempo que os caras estão pensando? Cara, se o Flamengo não vence o Ceará, o Flamengo tem que estar preparando tipo, para pegar o Mirassol domingo, meu irmão. Perfeitamente. Vai mandar o Sub-20 pro interior agora. O Botafogo no passado, que era um time
que eu comparo esse Flamengo, tecnicamente falando, sem dúvida, cara, foi humilhado lá, porque chegou em cima da hora, cara, completamente destruído fisicamente. Ainda tinha acabado de fazer festa, né? Mas agora o Flamengo... Na boa, esse Mundial aí, lá, cara, tira, com todo o respeito do mundo, tira as outras confederações, meu irmão, bota lá América do Sul contra a Europa, acabou. Já não tem o Super Mundial, já não tem o Super Mundial. E é um desrespeito, É uma falta de respeito com o futebol sul-americano. É isso. O Flamengo começar nas quartas de final. Pois é. Velho, o Flamengo não tinha nem que ir por causa disso. Como é que, cara, o não, Flamengo nem começar nas quartas de ninguém, final... né? Ninguém. Cara, como é que pode? O Pirâmide... Quem é Pirâmides? O time do Egito, o que o Egito fez pra ter um time na semifinal e o Flamengo, que hoje é o maior time do mundo fora da Europa... É isso. Começar nas quartas de final, cara, não tinha nem que mandar time. Esse torneio é uma versão mais mundial. Tá na tela o que ele fez. Venceu o Al-Ahly e está na semifinal do Intercontinental. Quando que foi esse jogo, mano? Esse jogo tinha que ser junto. Tem 2 meses. Cara, é sério, esse jogo aí tinha que ser junto. Joga no sábado também, no domingo. Mais pra frente a gente vai falar do sorteio da Copa do Mundo. Tamanho, não dá. É impressionante o que a FIFA tem feito pra deixar os campeonatos cada vez mais Mas lembrando que o Pirâmides não tem nada... Os formatos que não fazem chato. Não pode estar relacionado ao calendário da CBF, né? O Pirâmides não tem nada a ver com isso. Até a Taça Guanabara tem um formato melhor. Cara, tipo assim, foi alguém da Taça Guanabara que Super Mundial. Então, velho, o Intercontinental é Brasil contra Europa. Brasil não, é América do Sul contra a Europa, acabou, velho. É isso, que nem era antigamente. O formato anterior, né? Era dessa forma. Aí beleza, aí quando alguma seleção africana, asiática ganhar a Copa do Mundo, aí repensa. Aí o México ganhar a Copa do Mundo, aí repensa, aí bota mais um cara. Cara, não mas tem. Já tem a Copa do Mundo de clubes agora a cada 4 anos. Vai fazer Exato. Então bota um joguinho, velho, só pra ter no fim do ano não lá. Tem sentido, pronto, cara. Um joguinho começar nas quartas de final. Concordo com tudo isso, mas é obrigação do Flamengo chegar na final. Se for pra perder, tem que ser pro Paris Saint-Germain. Não, porque o Flamengo tá numa posição ingrata. Ele chega ali depois de um fim de temporada, tendo que pegar um monte de time obscuro de qualquer lugar do mundo e realmente ele tem obrigação de ganhar, porque ia ser um vexame perder. E se perder, vai ser vexame. Já perdeu. Mas ele tá numa posição ingrata, entendeu? Porque ele tinha que começar, ou já... Como o Chico falou, como era antigamente, europeu com sul-americano ou pelo menos na semifinal. Cara, é ridículo. O Flamengo tem que jogar 3 jogos, cara. É patético. Não dá. Na decisão que ele fez contra o Liverpool, ele pegou um time altamente qualificado e dificilmente ele venceria e fez um jogo ali até que interessante contra o Liverpool, né? Vocês entendem que o PSG, nesse viés, entre aspas, de baixa, não tem feito bons jogos nas últimas semanas, né? Nas últimas rodadas, o PSG, quando tem entrado em campo, não tem demonstrado um grande futebol assim. Vocês entendem? É claro, a gente vai entrar naquela que o Flamengo está na final, né? O Chico falou, isso não é obrigação de estar na final. Mas a gente não tem como não entrar nesse assunto. Vocês entendem que numa possível final contra o Paris Saint-Germain, dá jogo pro Flamengo? Não vai dar jogo, mano. Não vai dar jogo porque o Flamengo vai ter feito 2 jogos antes. Por conta do desgaste. Tipo, se fosse um jogo só, o Flamengo foi pra jogar com o PSG, beleza. Cara. Mas tem que fazer 2 jogos. Você assim, a discrepância já é enorme. A gente viu no Mundial que quando os caras jogam a Vera, Flamengo e Bayern, por exemplo, Chelsea e Fluminense, cara, não dá jogo. Aí você ainda cria um outro problema a mais pro time que teoricamente é mais fraco. Cara, desculpa, entrega a taça logo pro europeu, cara. Tem que ser um hecatombe, não, sério mesmo, tem que ser um hecatombe nuclear. Mesmo o Flamengo ganhar do PSG, cara. Bom, eu sempre lembro daquela época que o Flamengo ganhava 2 jogos no Campeonato Carioca, a torcida do Flamengo já falava, agora é rumo a Tóquio. E a música do Flamengo é que agora o seu povo pede o mundo de novo. Cara, eu acho que assim, o Flamengo ele tem que encarar esse campeonato com seriedade. Eu sei que tem muitas barreiras no caminho, mas ele tem totais condições de chegar na final e jogar de igual para igual com o PSG. Se vai ganhar ou se não vai ganhar, aí tem muita coisa para acontecer, mas que o Flamengo tem condições de entrar em campo. Pô, o Flamengo foi bem contra o Bayern de Munique no Mundial. Em determinado momento ali o jogo estava extremamente equilibrado. Eu acho que o Flamengo tem sim condições de ir lá e buscar essa taça. A diferença, porque agora o seu povo pede o mundo de novo. O problema é que a gente tá falando da final, só que ele tem 2 jogos antes. Sim. Cara, fim de temporada. Deus, é fim de temporada, jogar com os times mas o Flamengo tem condições, né, de passar. Mas a diferença pro Botafogo, gente, a diferença é de 2 semanas pelo menos, né? Final, entendeu? Então, peraí, só um minutinho. A diferença de prazo do Botafogo pro Flamengo é de pelo menos 2 semanas, né? Uma semaninha pelo menos e o Flamengo vai ter a mais do que o Botafogo, porque o Botafogo teve que jogar a última rodada. O Botafogo foi campeão e já viajou. São 4 dias. É uma semana que ele ganha ali, 4 dias que ele ganha. Porque o Botafogo teve que jogar domingo, ser campeão no domingo, não foi isso? Contra o São Paulo.
E aí viajou. E embarcou no dia seguinte. São 4 dias, cara. Tem 4 dias a Botafogo mais. foi muito prejudicado. O Flamengo vai ter um jogo a menos antes. Assim, não dá. Então, do jeito que vamos, daqui 15 anos o Corinthians mas vai vocês não entendem, que o time no ritmo também que o Flamengo vai estar jogando, né? Os outros estão parados, né? Também tem conta isso também, né? Não tem jogado. Não tá em fim de temporada. Não faz diferença. Os caras acabaram de vir de 2 festas. Uma viagem longa. Cadê o presidente da Comebol, velho? Cadê o presidente da CBF a falar, não vamos jogar? Isso é um detalhe, né? O Flamengo só tá conseguindo ir, né? Porque a CBF fez aquela mudança no calendário há 2 meses atrás. Perfeito. Senão, o brasileiro não ia ter acabado, meu irmão. Tipo, não ia ter representantes da Isso a América gente precisa do Sul. pontuar, Chico, porque Cara, é isso... surreal. Estão mexendo, não é o suficiente ainda, mas já mexeu na tabela dos estaduais, que eu acho interessante, retirou algumas datas. E isso, com o tempo, a gente vai chegar no acessível, né? Num calendário, a gente fala, isso aqui dá para disputar, né? Ainda não é viável, mas dá para disputar. Porque hoje, realmente, de fato, vocês têm razão, é um calendário insano e impossível de um clube disputar um brasileiro e, na sequência, disputar um intercontinental. E assim, o Flamengo, ele é muito maior que todos esses times que vão jogar. Quem é PSG com a história é do Flamengo. Cara. Quem é time do Egito, velho? Pelo amor de Deus, Cruz Azul, time do México, cara. Pô, não dá. O Flamengo é muito maior que todos os times que vão jogar. O mínimo que o Flamengo tinha que falar, não vamos jogar. Como é que a gente vai começar nas quartas de final, velho? No mínimo na semifinal. Beleza, se fosse o Real Madrid do outro lado, cara, o Flamengo é muito maior que o PSG, cara. É muito maior. Quem é PSG não tem comparação. Com história. Sabe? Time, PSG, lógico, é muito melhor e o tratamento é surreal, cara. É como se fosse, de novo, é como se fosse um Cruz Azul da vida, um Pirâmide. Não é, velho. É outro patamar, como diria o outro. Pra clube brasileiro, então, esse campeonato começou a ficar de forma esvaziada, sem interesse pro time brasileiro, gente? Cara, não, interesse por conta dessa bagunça do calendário. É mais complicado, sem dúvida. Interesse tem. Pô, mas por conta da dificuldade, você entende que vai dar uma esvaziada de interesse do clube brasileiro? A dificuldade que está acontecendo é esse desrespeito que estão impondo pro Flamengo e pros times brasileiros e sul-americanos, velho. É inadmissível, cara. Eu não me conformo com isso. Sim. O Flamengo começar nas quartas de final e o PSG na É PSG, velho. Porque aí você... O que o Egito fez? O que o México fez? A balança pende pra um lado, cara. Tipo, nenhum campeonato pode ter isso, tá ligado? Beleza, a Copa do Mundo de Clubes, diferença financeira, beleza, técnica. Ok, mas tá todo mundo em pé de igualdade, velho. É a mesma regra pra todo mundo. Cara, tipo, que torneio... Não existe isso, sei lá, a gente pode pensar que talvez a Copa do Brasil, porque os caras entram antes, mas mesmo assim, são 2 joguinhos e depois você ainda tem um monte de jogo pela frente. Cara, um negócio que assim, não é nem mata-mata, é um jogo só. E de novo, não é só porque é o Flamengo, que o Flamengo é enorme, é maior do que todo mundo que tá lá. Agora, qualquer um que vai lá, o Botafogo, o Palmeiras, cara, qualquer um. Chico. Não existe, o Boca Juniors, o River Plate. Qualquer time brasileiro não existe, meu irmão. todos esses times que estão lá. Não existe isso, cara, não existe. Especialmente nesta edição. O interesse em si, eu acho que os europeus vão perder também, porque na época que era a Copa Toyota e tal... Agora com o Super Mundial... Eu acho que tinha aquela coisa que os sul-americanos davam muito mais importância. Depois que a FIFA entrou na história, a gente percebeu que os europeus começaram a dar mais importância, tanto que tem 13 anos que nenhum sul-americano vence. E aí agora veio o Super Mundial. Com o Super Mundial, acho que os europeus vão olhar para o Super Mundial. Esse Intercontinental agora eles vão cada vez deixar mais de lado. Virou torneio de férias. É isso. Torneio quem ganhou, perdeu, não vai mudar nada na sua vida. E até por isso mesmo, cara, vamos lá, volta, velho. Vamos lá. Cara, em vez de entupir mais um campeonato igual ela tá fazendo, vamos enxugar uma vez só. Não precisa... Mano, aqui, campeão da Libertadores, campeão da Champions, acabou, velho. Como era antigamente, era legal pra caramba. Tá ótimo, Colocaram alguém muito criativo ali na FIFA pra ficar bolando esses campeonatos, só que a pessoa... Mas pra rodar comercial, rodar dinheiro, né, gente? Bota a sede rotativa, pode fazer na Europa um ano, faz na América do Sul. Falta de respeito, velho, que tá sendo feito. Não, mas é mesmo, falta de respeito. Cara, é uma corrida que você, tipo, fulano larga 100 metros na frente, a corrida tem 400 metros. Não existe isso, cara. Tipo, é injusto. Mas quem tá com justiça, cara. Já faz um tempo que eles jogaram, né? O campeonato que perdeu completamente o sentido de existir. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, começa sua preparação para a Copa Intercontinental. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Tem a última rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no final dessa semana. O Flamengo pega o Mirassol e aí, quarta-feira, Cruz Azul do México. Vamos ver o que vai acontecer, hein, nação.
Vamos ficar de olho, nós vamos trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Você acredita? Dá pro Flamengo ganhar a Copa Intercontinental? Escreve nos comentários, deixe a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.